Oi, meu nome é Nathalie. Meu nome é Isaac. Meu nome é Pedro. Nós participamos da equipe de iniciação científica Inicia Lar, no Colégio Virgem Sede Senai Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Hoje nós vamos apresentar o projeto chamado Envelhecer na Periferia, Vivência das Mulheres Idosas em Realidade e Desigualdade. Nossos orientadores são Tamiris Custódio e Alexander Cordeiro. O nosso recorte se trata sobre o envelhecimento das mulheres idosas na periferia e na invisibilidade social que elas enfrentam. A gente reconhece como idoso todo aquele indivíduo acima de 60 anos de acordo com o Estatuto do Idoso, e a gente define como periferia nesse trabalho locais afastados dos centros urbanos onde residem pessoas com menores poderes aquisitivos. O nosso trabalho fala sobre pontos de extrema sensibilidade, como a familiaridade e o início da invisibilidade que a gente reconhece que se faz dentro de casa, com essas mulheres sendo os pilares de sua casa e trabalhando dentro do lar, mas não sendo reconhecidas, porque esse trabalho se torna algo tão comum que vem de uma forma de naturalidade. A gente tem como foco de mudança a questão cultural e a arte como meio de pertencimento e do levantamento da autoestima e do bem-estar dessas mulheres. O surgimento do nosso projeto, ele se faz a partir do momento em que nós, como netos, reconhecemos em nossas avós os problemas do cotidiano delas sendo extremamente invisibilizados. Falando sobre mim, eu como neta consigo reconhecer que eu sempre botei minha avó num pedestal muito grande, mas que eu nunca reconheci ela como um ser humano além de mim, com suas próprias vivências, sonhos e arrependimentos. A gente reconhece que nosso trabalho se faz relevante porque nós abordamos os temas do sucateamento da saúde pública, os efeitos colaterais, a desigualdade social e o que ela pode fazer, o etarismo e a sobrecarga patriarcal, tendo como objetivo identificar como as mulheres periféricas enfrentam os problemas cotidianos. A gente pretende alcançar com o nosso projeto tempo de qualidade, bem-estar e trazer visibilidade para essas mulheres periféricas. Além disso, nosso projeto está conectado com duas ODS, a ODS 5 e a ODS 10, que tem como objetivo reduzir desigualdades e trazer igualdade de gênero. Nosso trabalho foi dividido em três metodologias: qualitativa e quantitativa, de uma forma mista, explicativa e exploratória. Na qualitativa, a gente fez uma entrevista com duas mulheres periféricas, uma entrevista não estruturada de 9 perguntas. E a partir dessa entrevista, a gente teve um novo questionamento. Será que a gente está tratando esse tema da melhor forma possível? A gente está abordando ele da forma que a gente deveria? E a partir daí, a gente, na etapa já quantitativa, a gente fez um questionário de 10 perguntas objetivas para obter o maior número de dados possíveis. E na explicativa e na explanatória, a gente abordou novos conceitos que a gente não tinha para ter uma melhor visão desse nosso tema. Falando aqui sobre alguns resultados de nossas entrevistas, nós obtivemos milhares que conversaram muito com o nosso projeto. Aqui temos 2 que falam exatamente sobre a questão do trabalho e sobre como, de forma excessiva, elas exercitam essa atividade e como elas não se encontram em estabilidade para viverem consigo, visto que nesse relato vai falar muito sobre isso, sobre como ela só pensava na estabilidade dela e das filhas de acordo com o marido, trazendo toda essa questão do patriarcado e nessa que traz toda essa questão do trabalho e como essas mulheres focaram nisso a vida toda e muitas vezes não tiveram tempo para sonhar, para viverem, porque apenas estavam trabalhando ou estavam tentando achar estabilidade em si. Aqui há mais 2 relatos que falam sobre o bem-estar delas e as atividades que elas acham prazerosas e como era a vida delas. Eu vou ler aqui 2 textos para vocês. Lavo minha roupa, estendo, faço minha comida, faço os tapetinhos, tricô, e ver televisão, ver minhas novelas. Morava em frente a um valão, num buraco caído. Hoje dou glória a Deus por ter superado tudo isso. Passei muita humilhação. Aqui a gente vê 2 relatos de como elas se encontram e como elas se sentem bem em meio à sociedade, como elas arranjam atividades prazerosas para elas, mas a gente também vê um passado onde carrega dor, carrega indignação, carrega coisas que elas hoje não se veem mais. Através dessa pesquisa, a gente percebeu que a gente precisaria de algo mais específico. A gente precisaria coletar dados de modo estatístico para comprovar tudo isso. A gente fez o recorte de 2 mulheres, mas precisaríamos de mais mulheres. Então a gente elaborou um questionário com perguntas objetivas para essas mulheres responderem
para a gente obter mais dados de modo qualitativo e estatístico. Para comprovar mais de uma das nossas hipóteses, que a arte e que a cultura ela pode ajudar essas mulheres na autoestima, a gente tem um planejamento de criar um evento, que é o Envelhecer uma Dádiva, o qual ele vai promover atividades de prazer, desenvolver a autoestima dessas mulheres e compartilhar o nosso projeto. Há algumas atividades previstas para esse evento, as quais são rodas de conversa, clubes de atividades diversificadas, no qual teremos tricô, dança, beleza e a apresentação do nosso projeto para essas mulheres, que é o que nós queremos alcançar. A gente termina essa primeira fase do nosso projeto com uma hipótese comprovada, que é que as mulheres periféricas são invisibilizadas perante a sociedade, e os nossos próximos passos são a aplicação do nosso questionário, o evento e a divulgação do nosso projeto para a sociedade. Aqui são as referências que nós usamos para todo o nosso projeto. E muito obrigado por nos assistir.